Espiritismo via web. Esse programa ele tem o objetivo de divulgar o Espiritismo, trazer a espiritualidade perto de você através de uma conversa amiga, tranquila, para que a gente possa ir clareando, ir explicando, ir exemplificando o que a espiritualidade tem para dizer para nós. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante: aparições de espíritos no Japão. Mas antes de entrar basicamente no que nós devemos falar hoje, eu queria dizer para vocês, eu queria abrir para vocês o que a gente sempre fala no Centro Espírita, que nós sempre temos a proteção de Deus. Por mais difíceis esteja a nossa situação, por mais dificuldade nós tenhamos, nós temos Deus do nosso lado. Nós estamos sempre acompanhados dos nossos amigos espirituais. Na saúde, na dificuldade, na miséria, na opulência, nas coisas boas, em todos os momentos nós somos acompanhados dos espíritos amigos. Então, nós sabemos que vamos passar para o plano espiritual. Nós temos certeza, não tem ninguém até hoje que eu digo para vocês que tenha ficado para a semente. E não há como negarmos esta realidade. Então, falando de espiritualidade, falando da bondade de Deus, da bondade dos nossos amigos espirituais para conosco, nós vamos expor aqui o caso deste fenômeno que estaria ocorrendo no Japão, de uma reportagem do ano de 2016. Naquela época, uma estudante em sociologia, de nome Yuka Kudo, nome japonês, que talvez eu não esteja pronunciando corretamente, ela foi estudar os fenômenos que estariam ocorrendo lá na região do tsunami. O tsunami ocorreu no ano de 2011, no dia 11 de março do ano de 2011. Este tsunami ele ocorreu devido a um terremoto que teve nas proximidades ali. Até hoje lá estão os destroços, os navios carregados lá do oceano que vieram parar no meio da cidade. Navios enormes, barcos enormes. Bom, segundo esta estudante, ela fez entrevista com mais de 200 pessoas, conversou com pessoas do local e eles relatavam naquela época que eles estavam vendo e tomando contato com espíritos, com pessoas desencarnadas. Segundo a estudante, ela declarou para a empresa de comunicação BBC Brasil. Nós vamos colocar o link da notícia, das informações nas descrições deste vídeo. Vocês vão clicar lá e vão poder ler por conta de vocês como que foi dada a notícia no ano de 2016. Aparições de espíritos e pessoas da região estariam ocorrendo ali. E segundo informou, ela deu um exemplo de um taxista que narrou o seguinte. Vamos abrir aspas aqui para a reportagem. Certa noite encontrou uma menina sozinha e muito estranha. Perguntou onde estavam os pais dela e a garota respondeu que estava só. Ele se prontificou a levá-la para casa. A menina ensinou o endereço e quando chegaram no local indicado, o motorista ajudou a descer do carro. A garota sorriu, agradeceu e, segundo conta o taxista, foi se desvanecendo na sua frente. Ele garante que pegou na mão da menina e que conversou com ela, relata Yuka. Outro taxista contou à estudante ter pego uma passageira alguns meses depois da tragédia. Ela pediu para ser levada ao distrito de Minamihama, lugar que o taxista disse estar em destroços. Segundo ele, a mulher disse ter perguntado então se ela havia morrido.
E quando ele se virou para trás, não havia mais ninguém. Aí nós notamos aí uma dúvida do espírito, né, nessa última informação, que ele não sabia o que tinha acontecido com ele. Aí entra, gente, a informação espírita. Nós precisamos estar cientes que nós passamos desta vida para a vida espiritual. Nós precisamos ler a respeito, buscar conhecer, talvez até por nós mesmos, nem precisamos buscar nenhuma doutrina. Basta que a gente estude ao nosso redor, observe a natureza, observe como é que se dá o fenômeno da vida no nosso mundo, para a gente perceber que existe algo além. Não é só esse sistema de coisa que estamos aqui observando. Existe algo além. Isso todos aqueles que entraram em contato com a espiritualidade disseram que nós podemos desenvolver essa potencialidade. A socióloga também informou à BBC Brasil, não tem interesse em discutir se é verdade ou não. Existe um fenômeno social e esse é o fato do meu estudo. E os especialistas consultados pela então empresa de comunicação disseram que tudo não passava de transtornos de personalidade ou coisa semelhante, que as pessoas estavam sendo acometidas, ali os moradores locais, porque eles passaram por uma tragédia muito forte, e então estavam passando a relatar esse tipo de caso. Muito interessante, não é? Para a gente poder observar a influência da espiritualidade no nosso meio e qual é a questão da necessidade de estarmos em equilíbrio quando nós enfrentarmos o fenômeno da morte. Não é isso? Muito equilíbrio, muita tranquilidade, embora talvez não seja bom e não seja fácil para a gente, não. Mas o espírita, o estudioso, ele tem que trabalhar essa potencialidade de estar presente e firme neste mundo, mas sempre pensando que poderá passar para o outro em algum momento da sua vida. Bom, o que vai nos clarear essa situação, a informação que vai nos dar aí um certo clareamento, um certo esclarecimento para nós, ela está no Livro dos Médiuns, da obra codificada de Allan Kardec. Né? Hipólito Leon Denis Ribeiro, o codificador do Espiritismo, pseudônimo Allan Kardec. Na obra O Livro dos Médiuns, no capítulo 6º, no item 100, das manifestações espíritas, informa Kardec. De todas as manifestações espíritas, as mais interessantes, sem contestação possível, são aquelas por meio das quais os espíritos se tornam visíveis. Pela explicação deste fenômeno se verá que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Vamos apresentar primeiramente as respostas que os espíritos deram acerca do assunto. O que é que os espíritos disseram para Kardec acerca disso? Primeira, podem os espíritos tornarem-se visíveis? Podem, sobretudo durante o sono. Entretanto, algumas pessoas os veem quando estão acordadas. Porém, isso é mais raro. Informação dos espíritos. Tem uma nota, nós vamos ler também. Enquanto o corpo repousa, o espírito se desprende dos laços materiais. Fica mais livre e pode mais facilmente ver os outros espíritos, entrando com eles em comunicação. O sonho não é senão a recordação deste estado. Quando de nada nos lembramos, disse que não sonhamos, mas nem por isso a alma deixou de ver e de gozar de sua liberdade. Kardec, aliás, aqui Kardec está fazendo alusão à questão de ver os espíritos durante o sonho. Mas atrás nós vimos que também podemos vê-los quando estamos acordados. Então, se nós podemos vê-los em sonhos, também temos a informação que podemos vê-los estando acordados. Bom, mas o que os espíritos continuam a dizer a respeito disso? Pergunta: pertencem mais a uma categoria do que a outra os espíritos que se manifestam fazendo-se visíveis?
Bom, o que Kardec se preocupou aqui? Mas que tipo de espírito se comunica? Que tipo de prerrogativa um espírito tem para se comunicar conosco? Então, essa foi uma das preocupações de Kardec. E os espíritos dizem: não, podem pertencer a todas as classes, assim mais elevadas como as mais inferiores. Nós vamos notar aquela menininha desolada, né, que perdeu a vida durante o tsunami. Foi afogada, pobrezinha, e ela não estava entendendo o que tinha acontecido com ela. Ela se materializou ali para o taxista, entendendo, tá certo, na ânsia de buscar socorro, ela precisava encontrar a família, a qual ela levou o taxista para o local onde não havia mais ninguém. Ali, as pessoas ali tinham todas desencarnado. Existe um motivo para que os espíritos se sintam assim solitários, para que ocorra com eles esse tipo de problema. A gente mais para frente, em outros programas, a gente vai falar sobre isso. A questão do merecimento, a questão do aprendizado, das nossas necessidades espirituais. Nós vamos falar sobre isso, talvez de forma sempre buscando aprofundar um pouquinho mais, mas segurando um pouquinho. Bom, nós temos também informação para passar para vocês dos nossos amigos, né? Que trabalham também divulgando o Espiritismo, é claro, com muito mais propriedade que a gente, pode falar ali, se procurarem os vídeos ali, vocês vão encontrar informações melhores do que as nossas, como o nosso querido Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra Dias, e muitos outros trabalhadores espíritas que estão por aí na internet, no YouTube, é só pesquisar e vocês vão encontrar aí essas pessoas maravilhosas falando de espiritualidade, falando do espiritismo da forma como deve ser divulgado, né? Bom, a terceira pergunta que foi dirigida neste capítulo, no item 100 de O Livro dos Médiuns, foi o seguinte: a todos os espíritos é dado manifestarem-se visivelmente. Quer dizer, qualquer espírito pode aparecer, pode se manifestar para nós, para o médium, para aquela pessoa com sensibilidade. Todos o podem, mas nem sempre têm permissão para fazê-lo, ou o querem. Então o espírito precisa querer se manifestar, o espírito precisa ter permissão para se manifestar. A partir daí ele pode sim se manifestar. Basta que tenha um médium ou que tenha energia suficiente de um médium para que ele possa se tornar visível, para que ele possa se tornar tangível. Lembra que na mensagem, lá na informação do taxista, da nossa reportagem, ele diz que pegou na mão da menina. Existem então reuniões de materialização, onde nos experimentos os espíritos são fotografados, outros são abraçados, sente-se o calor do corpo do espírito, pega-se na mão. Então é algo para nós que buscamos o estudo, que para a gente que busca conhecer, nós vamos ver aí várias vezes onde os espíritos se apresentam e tornam patentes a existência do mundo espiritual. A que fim objetivo os espíritos que se manifestam visivelmente? E tem a pergunta de número 4 nessa série. Isso depende de acordo com as suas naturezas. O fim pode ser bom ou mal. Nesse caso, a finalidade desses espíritos se apresentarem é a necessidade deles, que eles estavam tendo, de saber o que estava acontecendo com eles. Ou mesmo de se notar, de se fazer notados, se fazer presentes. No caso do segundo caso, da senhora que perguntou ao taxista se ele sabia se ela estaria viva ou morta, que ali ela pergunta para ele se ela estaria morta, no caso, né? E aí não dá tempo dele responder, porque ela não consegue continuar com a aparição por mais tempo, porque isso depende da energia do ectoplasma, né? Que é liberado pelo médium para que ela possa fazer essa manifestação. E às vezes não tem o bastante e o espírito desaparece. Ela, pobre coitada, não sabia que tinha desencarnado, ela desconfiava. E ela estava buscando o esclarecimento.
Os centros espíritas, eles informam isso para os espíritos. Fazem nos trabalhos, nas reuniões, eles assistem às reuniões e observam ali as pessoas falarem de espiritualidade, falarem desta outra vida, falarem dessas possibilidades. E aí eles se colocam dessa forma, a carapuça veste direitinho e eles percebem que estão desencarnados. É um dos trabalhos que o Espiritismo realiza, apoiando o trabalho da espiritualidade. Eles podem agir sem nós, mas não, às vezes eles fazem assim um trabalho em conjunto com os trabalhadores encarnados para informá-los, porque senão eles vão ficar por aí atormentando-se e talvez atormentando as outras pessoas. É um trabalho que o Espiritismo faz, orientar os espíritos a respeito da sua situação de espíritos desencarnados. Isso é muito gratificante para o espírita, para o trabalhador espírita. Quinta pergunta. Como lhes pode ser permitido manifestar-se quando para um mau fim? Aí Kardec vai perguntar, mas os espíritos se manifestam para o mal também? E por que eles fazem isso? Como eles fazem isso? Diz os espíritos que, nesse caso, é para experimentar os a quem eles aparecem. Pode ser má a intenção do espírito e bom o resultado. Está vendo? Então Deus permite para que talvez as pessoas que tiveram contato, elas possam acordar para a vida espiritual. Acordar para perceber que a vida prossegue além desta vida. Que todo o bem possível deve ser feito nessa vida. Nosso espírito deve estar sempre antenado com o bem, para que possa se manifestar nas paragens do bem, nas dimensões do amor, na espiritualidade. Item 6, a sexta pergunta. Qual pode ser o fim que se tem em vista o espírito que torna-se visível com má intenção? Quer dizer, por que é que um espírito se tornaria visível com má intenção? Quem já não viu aí os filmes de fantasma, né? Aqueles espíritos que são destinados a fazer os outros ficarem assustados, a atormentarem ou a prejudicarem os outros. A gente vê filmes de Hollywood, né, falando desses assuntos porque eles adoram o sensacionalismo. Mas os espíritos nos informam que realmente muitos espíritos se apresentam para o mal porque eles têm a intenção de amedrontar, de passar medo, e outras vezes de vingança. Vingança é um sentimento muito enraizado nas pessoas que a sentem. É algo muito ruim. Então ela carrega isso por outro lado, por outro plano. E se não tiver amor, se não forem tratados com amor, se elas não receberem aqui no mundo, ou no mundo espiritual, elas não tiverem o merecimento, elas poderão voltar para se vingar. Mas o que nos defende é a nossa fé em Deus. O que nos defende é o Evangelho. E terminando, que visam os que vêm com boa intenção. Porque vem também até nós os espíritos que têm intenção boa, intenção de nos ajudar, né? O que eles querem? Olha só, consolar as pessoas que deles guardam saudades, provar-lhes que existem e que estão perto delas, dar conselhos e algumas vezes pedir para si mesma assistência. Então, se ocorrer com a gente, vamos tentar entender o que está acontecendo com aquele espírito, o que ele quer, qual é a finalidade da sua aparição para nós. Porque muitas vezes eles estão querendo nos ajudar, dar conselhos, e algumas vezes estão querendo pedir assistência. Não tem nada mais forte para ajudar alguém no plano espiritual do que a oração. Lá, nessa dimensão do mundo espiritual, não há como movimentar cartão de crédito, não há como movimentar coisas materiais, tentar influenciar de forma a utilizar o nosso poder de persuasão, que muitas vezes a gente tem na sociedade, mas a gente não tem com os espíritos. Então nós temos este instrumento maravilhoso que Jesus deixou para nós, que também, mesmo antes de Cristo, os seres mais avançados, os espíritos mais adiantados, eles faziam sua prática.
que é a prática da oração. A oração é a fé sendo exposta de dentro de nós para fora de nós e a resposta vindo de Deus nos acobertando, nos protegendo e nos amparando em nossas necessidades. Então, quando tivermos oportunidade de ajudar alguém através da oração, sejam pessoas dos nossos amigos, parentes, agradeçamos a Deus por esta oportunidade. Esse talvez seja a coisa melhor a ser feita diante de uma dificuldade encontrada, qualquer problema que nós tenhamos encontrado. Bom, este foi o nosso programa Espiritismo via Web. Eu agradeço a todos, que Deus abençoe, Deus ampare a todos. E não incomoda não, de vez em quando eu mudo aqui o visual, aqui a gente está trabalhando aqui, eu gosto de estar mudando, eu gosto de tecnologia, então vamos lá. Bom gente, a gente retorna quinta-feira, claro, com o nosso programa Espiritismo via Web e fiquem todos com Deus. Meu agradecimento a todos os que nos assistem. Nós temos algumas pessoas que nos assistem sempre. Eu vou fazer depois uma listinha dessas pessoas para a gente ler o nome delas aqui, se elas permitirem. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, ilumine e permaneça nos corações de todos. Muito obrigado.